Olá, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre as plantas. Você tem alguma planta aí na sua casa? Que legal! Hoje você vai saber um pouco sobre a vida das plantas. Você sabia que as plantas são seres vivos e que elas, assim como nós, como os animais, elas nascem, crescem, reproduzem e morrem? Pois é. E as plantas, elas são essenciais na vida do ser humano, porque elas fazem a purificação do ar, do oxigênio que a gente respira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas lindezas que são as plantas, né? A gente tem cada planta maravilhosa. E aqui eu vou falar um pouquinho de como as plantas fazem a renovação desse ar para você entender melhor. Aqui as plantas precisam da luz do sol, elas recebem a luz do sol, recebem água e sais minerais. Quando a gente rega a plantinha, a gente rega e para ela vai a água e os sais minerais que existem no sol. E aqui ela recebe também o gás carbônico, o gás que a gente joga fora, o ar, aquele ar que já está poluído, que a gente joga fora. Então, ela recebe, transforma isso tudo e lança para fora, lança para o ar o oxigênio, que é o gás que a gente precisa para respirar. Olha que legal! Esse é o processo da sua plantinha. A sua plantinha é muito importante para nós. Por isso, nós temos que ter muito cuidado para não fazer o desmatamento das matas, né? E aqui nós temos três tipos de plantas. Nós temos as plantas terrestres. Eu botei alguns exemplos, tá? Nas plantas terrestres nós temos a roseira, né? Nós temos aquelas plantinhas que nascem do chão, né? Do solo. Nós temos as plantas aquáticas, como a Vitória Regia. Tu já viu a Vitória Regia? É aquelas plantas grandes que ficam assim em cima da água. Então, elas são aquáticas, porque elas nascem e vivem na água. E nós temos também as aéreas, que são as orquídeas. Como são essas plantas aéreas? Por que elas são chamadas aéreas? Porque normalmente essas plantas, elas nascem no caule de outras plantas e elas nascem também no topo de outras plantas. Elas não nascem no solo. Elas nascem favorecidas de outras plantas. E aqui eu coloquei esse desenho, não reparem no meu desenho da minha árvore, que a árvore é minha. E que nesse desenho nós temos cada pedacinho da árvore. Eu vou aproximar um pouquinho, depois a gente vai lá para baixo, para você enxergar. Tá vendo? Aqui embaixo, aqui ó, esse pedacinho aqui é a raiz. Muito bem. A raiz, ela é responsável de enviar para a planta, ela recebe através da raiz a água e os sais minerais, os nutrientes que a árvore precisa para crescer. Nós temos logo depois aqui, essa partezinha marrom, nós temos o caule. O caule, ele distribui, ele leva para a plantinha, para a parte do topo da plantinha, esses sais minerais, essa água, os nutrientes que a planta vai precisar para dar fruto, flores, para dar folhas, tá bom? E aqui nós temos as flores. O que são as flores? As flores são os órgãos reprodutores. É igual a barriga da mamãe, que gera o filhinho para nascer? As flores são assim. Nelas são geradas os frutos e as sementes, que também vão ser plantadas. Aqui nós temos os frutos, ó, o fruto. O fruto, ele tem a função de carregar e proteger as sementes. Dentro, você já viu um mamão? Aí no seu livro eu acho que tem um mamão. Um mamão, ele é cheio de sementinha, ele carrega essa semente. O abacate tem uma semente grande, a ameixa, é ou não é? A laranja tem as sementinhas também, né? Então, o fruto, ele carrega essas sementes.
que vão produzir mais frutos. E nós temos também as folhas. E as folhas, elas são responsáveis pela oxigenação, pela respiração da plantinha. Ela recebe os raios solares, né? E que se transformam em gás carbônico, e a água também ela recebe, e a energia necessária para que ela produza o seu alimento e faça a sua respiração também. Nas folhas, acontece quando esse processo de transformação do oxigênio acontece, isso é chamado de fotossíntese. Muito bem, é chamado de fotossíntese. Aqui, ó, fotossíntese é o processo onde as plantas produzem seu próprio alimento. E tem uma outra palavrinha que a gente, precisa aprender. Aqui, ó, clorofila. O que a clorofila tem a ver com a planta? A clorofila é responsável pela coloração verde da plantinha e ela também ajuda no processo de alimentação das plantas. Você vai continuar estudando, você vai ler o seu livro, porque você vai entender muito melhor tudo aquilo que eu te expliquei. E faça os exercícios, pratique bastante, leia com atenção. E qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp de 1 às 5, ou melhor, de 13 às 17 horas para tirar as suas dúvidas. Não fique com dúvida. O que você precisar de tirar dúvida do exercício, eu estarei lá para tirar. Tá? Um beijo bem gostoso no seu coração. A saudade só aperta. Em breve a gente vai estar junto. Beijo!